Olá, muito boa noite. Meu nome é Brian, você está no Filmes com Brian e hoje nós vamos fazer a nossa última live aqui de outubro, de Halloween. E em vez da gente falar sobre o novo filme do John Carpenter, que nem nós fizemos nas semanas anteriores, dessa vez a gente decidiu em pegar um querido da infância, dos anos 90, e um remake que está saindo agora desse filme, que é o Convenção das Bruxas, de 1990 e agora 2020. Antes dirigido pelo Nicholas Roeg, agora dirigido pelo Robert Zemeckis. E então a gente vai falar sobre esses dois filmes, com spoiler, vamos falar liberado. É a mesma história do original, então eu vou até perguntar eu vou convidar também o Roberto para estar comigo aqui, para conversar sobre o filme comigo. E eu vou perguntar pra ele o que ele prefere, se ele prefere fazer uma conversa sem spoiler, já que estamos falando de um lançamento pela primeira vez, embora seja um remake de um filme antigo. Vamos ver. Sejam bem-vindos aí, Marcos, Gabi, que estão entrando. Obrigado por estarem aqui. Vamos falar hoje sobre Convenção das Bruxas. Daqui a pouquinho a gente já vai começar, só esperando o Roberto aparecer aqui, meu convidado, pra gente poder bater esse papo. Eu acabei de assistir o remake e eu não gostei. Eu não curti muito. Eu acho que ele não chega aos pés do original por vários motivos que a gente vai comentar aqui. Mas ele realmente empalidece, assim, perto do primeiro. O primeiro é muito divertido. E eu tava pensando hoje mais cedo sobre ele, porque eu reassisti o original ontem, pra estar tudo fresquinho na cabeça. E aí hoje de dia eu tava pensando numa coisa que eu ia escrever sobre ele, que era que o original ele é infantil sem ser bobo, sabe? Ele é um filme pra crianças, mas ele não trata crianças, ele não subestima crianças, assim, ele não faz bobeira como se fosse uma coisa muito, muito... Entende o que eu tô falando? Ele não trata as crianças assim de forma boba, embora ele seja um filme pra crianças. Ele é muito divertido, e até pra adultos agora ele continua muito divertido. Esse novo não, esse novo é bobo. Esse novo, ele tá fazendo bobeira o tempo todo, não o tempo todo, assim, mas ele faz bem mais bobeira, e ele parece muito mais artificial do que o outro, que era só divertido, assim, sem esforço. Isso pra mim é uma diferença importante. E eu sinto que a gente vê muito isso em comédias antigas, em comédias que, né, formaram a nossa infância e tal. E muita comédia que sai hoje em dia tem essa sensação. E um dos pontos cruciais aqui pra mim também, pra causar esse distanciamento, essa artificialidade no filme novo e em filmes novos em geral, é o excesso de efeitos especiais, excesso de CGI, que é uma coisa que eu vou falar muito aqui nessa live hoje, porque o primeiro Convenção das Bruxas, ele é um exemplo assim de efeitos práticos. Como você cria uma verossimilhança, você cria uma sensação de realismo numa história fantástica, uma história de bruxas, cheia de magia e poções, mas por você usar adereços de verdade, usar maquiagem, usar fantoches, usar próteses, todo esse trabalho prático, assim, verdadeiro, te cria uma imersão no espectador, porque você está vendo algo real. E nesse, principalmente por ser dirigido pelo Zemeckis, que é um cara que pesa muito em efeito especial, em CGI, você vê essa diferença drástica, assim, que aqui é muito CGI e isso fica muito artificial. Com certeza não vai segurar tanto daqui 10, 15, 20 anos como o antigo segura até hoje. Roberto chegou aqui, vou convidar ele para participar aqui comigo para bater esse papo. Não poderia ser diferente de entrar com a câmera virada. Não, agora a câmera tá certa. Agora tá certo. Começou. Eu tô tentando só acertar a iluminação aqui. Tá no...
Tá no breu aí, na escuridão. Peraí. Um segundo. Oi, Gabi, bem-vinda. Bom ter você aqui. Creio que tenha melhorado agora. Aí, melhorou. Então, Com certeza. e aí, meu amigo? Rapaz... E aí? Vamos nessa? Vamos que vamos, meu amigo. Rapaz, vamos fazer um apontamento interessante, né? Importante para a gente fazer. Como o tempo é uma coisa injusta. Como o tempo é uma coisa que pesa em relação às coisas e a gente muitas vezes não considera isso. Por exemplo, o Convenção das Bruxas agora do Zemeckis, cara, assim, é um filme que foi lançado há 7 dias atrás, mas eu tenho a sensação que ele foi lançado há 15 anos, com aquele CGI horrível, que envelheceu mal há 7 dias. Cara, eu tô abismado. Eu fiz o caminho contrário, né? As pessoas geralmente assistem o original antes de assistir o remake. Eu fiz o contrário. Eu falei, vou assistir um sem nenhuma expectativa. Eu não assisti o original há muito tempo. Assisti primeiro o remake e já achei um filme bem problemático. Tudo bem. Quando eu assisti o original, a coisa tomou outra proporção. É um comparativo muito violento. É uma obra que não tem porquê existir. Vamos falando isso aos poucos. Quais foram as suas impressões, meu amigo? Primeiro, eu queria ver contigo, como a gente está pela primeira vez aqui no Filmes com Brian falando de um lançamento, embora seja um remake, né, a mesma história de um antigo, eu queria saber se você quer falar com spoilers liberado, falar à vontade, ou você quer privar, assim, não spoiler pelo menos o novo. Sim. Acho importante a gente não spoiler, pelo menos até uma certa altura do vídeo. Chega um ponto que a gente fala, olha, agora vai ter spoilers, e aí, para que as pessoas, enfim, façam esse sacrifício. Vão lá, assistam o filme. Beleza. Depois... A gente vai convencer que não tá perdendo nada, e aí a gente fala a vantagem no final. Não mesmo, cara. Então, quando você chegou, eu tava falando justamente isso. Eu tava falando que eu tenho certeza que daqui 15, 20 anos, esse do Zemeckis vai estar super envelhecido, sabe? Vai estar feio, já tá feio. E enquanto que o original ainda vai estar se segurando muito bem. E muito disso é, claro, não só o uso de efeitos especiais, mas o contraste disso com os efeitos práticos do original, né? Isso para mim é o fator, assim, é a grande comparação desse antigo, de 30 anos atrás, para esse agora, como o filme feito 30 anos antes, visualmente é muito mais apetitoso, é muito mais legal, é muito mais verossímil do que esse filme que acabou de sair. Quando eu comecei a ver o original, a primeira coisa que me bateu assim nos créditos foi que é produzido pelo Jim Henson. E quem não conhece, Jim Henson é o criador dos Muppets. Ele é uma referência para esse tipo de trabalho, né, que lida com fantoches, que lida com maquiagem e adereços e essas coisas, próteses. Ele fez também o Cristal Mágico, né, da Dark Crystal, que também era com fantoches e tal. E aí quando eu vi isso, eu logo percebi o peso que é a produção do Jim Henson. O Jim Henson tá ali como produtor no filme original e consegue fazer um trabalho, assim, pra mim, fenomenal com aqueles jatinhos de fantoches. Eu acho muito legal. Poxa. Muito. E eles conseguem cortar entre cenas com os fantochinhos e cenas com ratos de verdade, pelo que me pareceu. Ou então eles realmente fizeram algo ali que eu não consigo explicar, mas eu acho que algumas cenas eram ratos de verdade. Sim, eram ratos. Né? E ficou uma coisa fantástica, assim. Ficou uma coisa fantástica. Te encanta, sabe? Pra uma criança ver aquilo. É algo de verdade que tá ali, sabe? Tá se mexendo mesmo. E é uma coisa que eu acho que não tem preço, assim. Encanta muito. Pra uma criança, encanta pra mim, que eu sou adulto, sabe? Eu adoro ver isso. Enquanto que agora a gente vê um filme carregado de CGI, né? De efeitos especiais. Quando eu estava no primeiro ato do novo, eu estava até assim, parece que tá indo bem, assim, parece que
estamos indo para um caminho bacana, que o filme ele tomou em vez de ele se passar na Noruega, ele se passou nos Estados Unidos, botou ali na década de 60, uma família negra, fez algumas mudanças interessantes, passou o filme no estado do Alabama. Eu falei, bom, deve discutir tensões raciais, né? Deve falar sobre políticas sociais, alguma coisa assim, já que você criou todo esse setup, né? Você deve falar sobre racismo. Não. Acabou que não. Não tem nada, absolutamente nada. São ferramentas de marketing. Eu fico muito triste quando eu percebo que um filme está utilizando questões sociais importantes, questões políticas importantes, como bandeira marqueteira, como quadro de publicidade, para vender uma coisa que não te entrega absolutamente nada daquilo. É essa a sensação que eu tenho, que eu tive assistindo ao filme. E isso fica bem claro, porque assim, no início, que é no primeiro ato, né, que a gente imagina que você vai ter um desenvolvimento maior dos personagens, que vai mostrar uma interação maior entre o avô e o sobrinho. Ele começa de uma forma bem diferente do filme original, e não, ele vai fazendo uma construção de ambiente, vai fazendo aquela cena que no original é narrada no primeiro momento do filme. Na primeira interação, antes até da morte dos pais do rapaz, do menino, aquela cena ela é contada pela avó no filme original. Nesse não, você tem um flashback que mostra tudo aquilo, e aí você vê como era a cultura negra a cultura e a realidade negra no início do século, em Nova Orleans. Então, ele apresenta aquilo, te traz uma curiosidade. Poxa, legal, como é que isso vai ser desenvolvido aqui? É um ponto interessante. O Zemeckis, ele, numa das justificativas, né, por que esse filme existe? O outro filme completa 30 anos agora, não tem por que eu fazer um remake e tal. Ele falou, não, eu queria fazer um filme muito vinculado à obra original, porque a obra original teve um conflito, né, por conta da conclusão. A conclusão do filme original não segue o que está escrito no livro, e isso foi um problema. O autor, inclusive, pediu para que o nome dele fosse retirado dos créditos do filme por conta disso. Nossa. Então, Zemeckis apresentou isso, né, como justificativa, mas aí no primeiro momento não é isso que ele entrega. Você faz uma adaptação, você muda o tempo e o espaço do filme, você realoca o filme para outro lugar, realoca o filme para uma outra época, e isso, aproveito e respondo isso que a Gabi tinha me perguntado aqui, ó. Tem muitos pontos diferentes do original. Sim, tem vários pontos e tal. Principalmente no início. O início e o final. Isso, o início e o final. Na verdade, a gente pode dizer, até a questão da construção dos atos do filme na minha visão, muito problemática. O filme não tem uma construção de 3 atos do modo que estamos acostumados. Ele tem, na verdade, mas isso não é bem desenvolvido. Você não tem uma mudança. O segundo ato se une com o terceiro ato, você tem um clímax que passa rasteiro. É um filme que dura 1h30, mas te causa uma sensação de ser um filme bem mais longo justamente por conta disso. Você não tem desenvolvimento. Você perde 40 minutos para a apresentação dos personagens, só que você não apresenta os personagens. Você apresenta espaço, tempo, faz alguns comentários sociais aqui e ali, que depois são abandonados no filme, e não cria, de maneira alguma, não cria nenhum vínculo com nenhum dos personagens. Existem alguns problemas. O menino é um ator, assim, é muito chato falar isso, é muito triste falar isso, mas o menino é muito ruim. Ele é um péssimo. Eu também não gostei dele, não. É muito errado a gente julgar uma criança, mas ela é a protagonista, ela é o personagem que te leva ao filme, né? A percepção dela. E o filme ele começa de uma maneira impactante, muito mais do que o primeiro, que certas coisas ficam subentendidas, né? Não são apresentadas em tela ali, não. O filme já começa com essa apresentação, mas a atuação do menino é tão fraca, que o rato em CGI é um alívio. O ratinho é um problema. Se a gente for comparar o filme com o original, é um problema. Mas quando você tira o menino e coloca o ratinho em CGI, você tem uma melhora no desenvolvimento da relação entre ele e a avó. Porque o Octavia Spencer é uma grande atriz no papel razoável, mas eu gosto dela. Mas eu também. Eu concordo contigo que o menino não é muito bom. E eu senti muito isso na cena da convenção. Que ele tá escondido
e reagindo às bruxas. Pô, no original, vamos lá, né? O menino tá escondido lá olhando as bruxas, mas ele tem toda uma reação àquilo, né? Ele tá assustado e ele não consegue, né? Ele tá focado naquilo e assustado e tal. E ele tem toda aquela reação que me parece natural, assim. Me parece uma reação de alguém escondido de bruxas que ele tá descobrindo agora. Esse menininho do novo, cara, ele parece que tá entediado ali embaixo do palco, escondido. Ele não reage a nada. E nesse, pô, as bruxas voam e tal, tem altas paradas e ele não reage a absolutamente nada. E boa parte daquela cena ele tá só repetindo pra ele mesmo coisas que a gente tá vendo. Você reparou? São uns diálogos assim, muito, muito bestas, assim, umas falas que estão inseridas ali que... vou dar uma pausa aqui e dar bem-vindos aí para todo mundo que apareceu. Bruno, Ana, Bianca, obrigado aí todo mundo que tá aqui assistindo com a gente. Obrigado, gente. Estamos falando de Convenção das Bruxas, eu acho que todo mundo sabe. Estamos falando do original e do novo, comparando aí os dois. Agora, só amarrando aí meu ponto sobre a diferença enorme que é ter efeitos práticos no original e o CGI no novo. Enquanto a gente vê o peso de ter o Jim Henson na produção do original, a gente vê o peso que é ter o Robert Zemeckis na direção desse novo. O Jim Henson na produção do original e o Robert Zemeckis na direção do novo. Porque o Zemeckis, ele é um cara viciado em efeito especial, né? Ele é viciado em CGI. E se nos anos 80 e 90 ele encantou a gente com as obras que ele fez, né? Uma Cilada para Roger Rabbit, De Volta para o Futuro, até Forrest Gump também, que usava muito CGI, mas eu acho que as limitações da época acabaram favorecendo ele, porque ele tinha mais cuidado com isso. Depois que ele virou assim os anos 2000 e o Robert Zemeckis fez aquela trilogia animada de full CGI que ele fez, que começou com o Expresso Polar, fez Beowulf e fez Uma Canção de Natal. Ele fez 3 filmes seguidos full CGI e nenhum dos 3 deram muito certo, fizeram muito sucesso, principalmente o Expresso Polar, que até hoje no mundo da animação é visto assim como um pesadelo, porque a animação é terrível, não estava preparado para aquele tipo de tecnologia ainda, ficou um negócio horroroso, parece o Cats da animação. E ele não larga o osso, assim, ele continua carregando muitos filmes dele com CGI, e agora The Witches aí, com até um gato não precisava CGI, é todo CGI. De maneira nenhuma. E é um CGI ruim, cara, muito ruim. Esse é o... Eu fiquei com a sensação que até partes do hotel no background eram também CGI, algumas luzes, sim, alguns corredores. A praia era, com certeza. Com certeza, a praia toda CGI, com certeza. Olha, eu cheguei a pensar por um momento que parte das gravações aconteceu, parte das gravações aconteceram durante a pandemia, porque eu percebi uma presença de pessoas em cena muito pequena. É um filme, o hotel é como se ele tivesse vazio, você não tem, não tem quase ninguém. A convenção foi reduzida, a convenção do original era muito maior, e você tinha... ali parecem que são 3 bonequinhos e o restante, até as pessoas são em CGI, e o CGI ruim demais. Gente, meu Deus do céu, eu tenho que parar e organizar minha mente para falar tudo que eu tenho contra o filme. Porque não são poucos. Faz tópicos aí. Poxa, olha, eu até anotei algumas coisas aqui que... Olha, as filmagens parecem ter sido feitas na pandemia, realmente não é uma pessoa... O filme não tem ambientação. Eu acho... quando a gente revê o original, após assistir esse filme, você vê o desenvolvimento de algumas cenas, por exemplo, até quando o menino ele é transformado num rato, no original você tem uma perseguição, e o menino abre mão, você tem um desenvolvimento de um herói aí, o menino abre mão
de fugir para tentar proteger uma criança que corria o risco de cair. E os vilões são melhores apresentados, porque enquanto aquela criança está rumando para o mar, as bruxas estão torcendo para que o bebê morra. Tudo, vai embora, bebê. Não sai daquela linha do as bruxas odeiam crianças porque elas fedem. Não, eles mostram de fato o que as bruxas são. Quanto de vilania elas têm, e isso fica muito claro naquele momento. Essa apresentação ela é bem feita. Num ambiente externo, numa fotografia que lembra muito alguns clássicos de horror dos anos 70. Aquele momento específico da queda me lembra muito Profecia. Tem uma fotografia que lembra muito a fotografia de Homem de Palha. Eu não sei quem é o diretor de fotografia do original, mas traz uma referência ao cinema de horror, né? Até as sequências de transformação. Tem algumas coisas que trazem a lembrança a Mosca, outros filmes do Cronenberg. Então, é um filme que trabalha com muitas referências e eu tenho a sensação de estar assistindo, a maldita sensação de ter assistido um telefilme. Um filme que foi feito de forma reduzida, esmagada, a gente joga CGI nisso daí para desenvolver e arrecadar um recurso. Me parece que a vergonha foi tanta que houve a necessidade do lançamento disso em streaming. Tá? Por isso que isso não foi... Por isso não se amarrou um pouco mais, não se preparou isso para um lançamento no cinema. Porque eu não queria saber o orçamento do filme. Eu cheguei a fazer uma pesquisa na internet, eu não consegui enquadrar, mas parece um filme muito barato. Parece que foi um filme feito... E quando a gente pensa em todo mundo que está envolvido, você tem Alfonso Cuarón, você tem Guilherme Del Toro. Del Toro, né? Gente, o que aconteceu ali? O que é aquilo? Eu tenho meus problemas com o Cuarón, né? Eu acho que ele é um cara que trabalha muito a estética. E como é que ele produz um filme que a estética é aquilo? É verdade. Eu também fiquei com essa sensação de que o filme ele tinha acabado pegando uma produção em meio pandemia, porque ele realmente não... Ele parece que o arredor dele é todo CGI, né? Todo efeito especial. Você realmente não sente que você tá no hotel ali. Assim, o original não é nenhum overlook, né? Você conhece a staff, né? Algumas pessoas da equipe. Você tem uma sequência toda na cozinha, que eu senti falta do original. Muito divertida. E esse não, esse ele fica bem reduzido ali, aquele grupinho bem pequeno. E o que você falou sobre o menino, além dessa falta de expressividade dele, do nosso protagonista, né, o menino principal, eu acho que eu falei isso em algum vídeo atrás, acho que eu estava falando com o Bruno, da falta de... Como blockbusters hoje em dia, esses filmes mais hollywoodianos, assim, mais de estúdio, eles estão cada vez... Eles têm uma tendência a não arriscar com os personagens, não criar conflitos realmente, não ter arcos. Os personagens, eles parecem que começam perfeitos e terminam perfeitos. E enquanto que o menininho no original, ele tinha lá seus impedimentos no início. Ele vai, salva a criança, salva o bebê, né? Ele foge das bruxas e tal. Ele começa a criar mais coragem. Ele vai lá roubar o frasco. Ele enfrenta o gato da qual é o nome da bruxa principal? É Grand High Witch, um negócio desse. O fato de ser levantamento agora. A bruxa líder. Sim. Então ele tem todos esses obstáculos que são interessantes para um protagonista, ainda mais numa história de aventura, assim, ainda mais uma história infantil, sabe? Você botar o seu personagem mesmo para ter medo, para superar obstáculos, sabe? Para criar coragem, isso em tela. Agora, esse menino novo aí nesse filme novo do Zemeckis. Vovó, desde que eu virei um rato, eu não tenho mais medo de nada. Ele literalmente fala isso. Uma fala tão besta assim, sabe? Em vez de você mostrar ele criando coragem, ele o tempo inteiro parece que ele tá dominando ser um ratinho. Ele faz tudo sem pensar duas vezes, sem a menor dificuldade. Ele vai, pega o frasco, leva lá na cozinha, e ele tá sempre com tanta confiança, segurança, assim,
sem reagir, assim, sem parecer que é um obstáculo pra ele. E essas coisas perdem o peso, sabe? Perdem o peso da história. Sim, você tem aquela sequência na cozinha que ele depende de uma colher invertida para poder jogar o líquido dentro da panela. E aí você tem um outro furo de roteiro gigantesco, né? Porque no filme original você tem uma panela preparando a sopa. E o veneno ele é lançado naquela panela. Nesse filme não. Você tem diversas panelas, o veneno vai para uma panela, mas todo mundo acaba bebendo. Enfim. Não é spoiler porque todos viram o original aqui, mas naquela sequência você poderia ter um momento de tensão ali, mas a sensação que a gente tem é que o filme está sendo uma primeira direção de alguém. É o primeiro filme dirigido por alguém, ou o primeiro episódio, um episódio qualquer de uma série, um filler, foi feito com CGI ruim, com atores qualquer coisa, um problema muito grave no roteiro ali, um problema de lógica, e uma emoção que não é passada de forma alguma. Ele carrega, ele vai, joga lá dentro. Ai, meu Deus, caiu. Pois é, cadê o perigo? Cadê a aventura, sabe? Cadê... Não tem. Não assim, tem você nada. só vai vendo ele conseguir fazer as coisas sem a menor dificuldade até chegar no fim, e é isso. Te perguntar, cara, eu não gostei da Anne Hathaway como a nova bruxa. O que você achou? Então, eu achei que ela se esforça até em alguns momentos. O grande problema é que todas as partes que envolvem a Anne Hathaway são cópias do original, tá? Não tem nenhum outro momento ali, não tem nenhuma variação. E eu consigo perceber esse erro no enquadramento do filme, na montagem do filme. Todos os momentos que já existiram no filme original foram esmagados e reduzidos nisso aqui, num ciclo menor de envolvimento. E a atuação dela é robotizada. Ela tenta emular um outro sotaque. As melhores expressões que ela tenta entregar são nos momentos que ela está carregada de CGI. Então, por melhor atriz que ela seja, por melhor que seja a desenvoltura dela aqui e ali, com 1 trilhão de maquiagens digitais no seu rosto, você tem a expressividade de um ratinho digital. Então, é difícil julgar, ter uma expectativa em relação a isso. Nos outros momentos, eu acho que ela até manda bem, ela força, ela faz aquela... É um overacting, mas tem a ver com o personagem. Mas a gente não pode fazer um comparativo entre a personagem da Anjelica Huston, que, incrivelmente, você pode fazer um comparativo de beleza, né? A Anne Hathaway é uma mulher com uma beleza padrão, uma beleza que a gente que é vendida, nos é vendida hoje, e, enfim. Anjelica Huston não, mas ela desenvolve uma personagem charmosa, que tem algumas camadas mesmo com um direcionamento bem específico, a condição de uma vilã, mas tem alguns momentos aqui e ali que você consegue perceber um charme, uma intenção aqui, como é uma personagem que está maquiando, porque aquilo ali é uma convenção de direito de uma associação de proteção às crianças. Então, você tem várias mulheres que fingem ser cidadãs de bem, que estão atuando a favor da família, a favor das crianças. E isso inexiste no remake. Você tem a mesma associação, você tem a mesma reunião, só que não há preocupação de mascarar nada. Nada. A personagem dela existe e ela trabalha de acordo com aquela rota, e todas as outras personagens são militares, são robôs ali que não tem atuação nenhuma. Ninguém não tem a participação de nenhum outro personagem, com exceção da primeira personagem que aparece na cena no supermercado, na padaria, né, numa mercearia no início do filme. Ela é apresentada ali, você acha que vai haver algum desenvolvimento dela no decorrer da história, e também... De novo, como o original, ele expandia mais o escopo ali da história, ele apresentava um leque maior de personagens interessantes. As bruxas, a gente tinha aquela braço direito lá dela, que se demite no final, porque ela fica de saco cheio. A gente tinha assim, alguns closes e algumas bruxas da convenção para criar realmente essa sensação que a gente está ali, com um leque grande de bruxas, de uma convenção. Esse ele foca totalmente na Anne Hathaway, e todas as outras poderiam ser de bonecos, assim, porque não tem presença nenhuma no filme. E é engraçado, porque no primeiro ato o filme introduz essa primeira bruxa aí no mercado,
É o primeiro contato que o protagonista tem com uma bruxa, é aquela bruxa negra que aparece, e nunca mais voltou nela, assim. Apareceu ela no terceiro ato uma hora, e eu falei, caramba, ainda tem ela, tipo, mas ela só tá existindo. E é muito estranho isso, assim, você não criar nada com essas relações, sabe? E antes de você chegar, eu tava comentando aqui na live que hoje, pensando no original, eu tava pensando em escrever que ele é infantil sem ser bobo. Ele não é bobo, sabe? Ele é pra criança, mas ele não trata as crianças assim de forma boba. Esse é bobo. Esse é bobo pelas piadas que ele tenta trazer. Você falou que ele reduz muito as coisas do originais. Realmente, ele é uma versão um pouco mais sem graça de todas as cenas do original. E as piadas novas, não aterrissam, assim, não tem graça, sabe? Você compara ela tentando parar as bruxas de aplaudirem ela. No original, a Anjelica Huston tem toda uma performance lá, meio Miranda do Diabo Veste Prada, e sei lá, eu ri instantaneamente, assim, quando ela fez as bruxas pararem. Nesse tem uma coisa meio de cortar a expectativa, assim, qual é o nome desse tipo de piada, assim? Mas ela tá lá, tão aplaudindo, e aí do nada ela muda, de repente, fala, shut up. E, sei lá, nenhuma dessas piadas, assim, me bateu, eu não ri de nada disso. Eu achei que foi muito inferior, assim, da qualidade do quanto o primeiro é divertido pra esse que tá tentando ser bobo, com piadinhas. Piada com referente ao sotaque dela, aquela piada dela não falar de como ela pronuncia a palavra alho. Nossa, cara, aquilo ali foi vergonhoso pra mim. Olha, se você não tivesse me dito que foi uma piada, eu não saberia. Porque o filme não me trouxe um sorriso em momento algum. Eu não consegui. Nem o menino, esqueci o nome, o gordinho. Eu não vou usar o gordinho como referência, até porque a referência é o gordinho mesmo. Não tem humor nenhum. Aquela cena que você... E aí entra a mágica dos anos... final dos anos 80, início dos anos 90, que era a mágica que a gente chama de mágica dos Goonies, né? Você fazia um filme para criança, mas que ele trabalhava com tensão, ele causava um certo medo na criança. A criança tinha um receio de assistir aquilo ali, assistia, porque o interesse, o desenvolvimento que te levava a estar assistindo aquilo ali, justificava a sua permanência dentro da sala. Você tinha um medo daquilo ali, mas você tem um herói, que você desenvolveu um vínculo com ele. Eu me lembro que as crianças assistiam um menino se tornando um rato e choravam, ele vai virar agora um rato. E a mãe tinha que acalmar. Calma, vai dar tudo certo pra ele, assiste o filme. Não, quando o menino vira rato, é que você fala, que bom, finalmente, o menino sumiu da tela. Aquela sequência, a sequência da convenção, né, quando elas oferecem o doce ao menino, o menino já comeu o doce, na verdade, vai receber. Você não tem uma apresentação, você não tem uma estrutura da cena. O menino vai andando, acende o foguetinho e voa. Ao contrário do original. No original, o menino sobe no palco, você constrói uma tensão ali, você vê o personagem, o protagonista, debaixo da bancada, agoniado com o que pode acontecer. E a tensão que o menino passa é repassada para você. E aí você tem falhas primárias na direção. O contador do relógio, o relógio vai contando os segundos e você vai sentindo uma agonia no original. No remake, ele vai virar ratinho? Como é que vai ser? Você tá assim, como é que vai ser? Vai ser um ratinho mesmo? Não, é aquele feio que fez a cobra no braço da bruxa. Entendi. Cara, eu fico assustado com o que está sendo produzido hoje, com os remakes que estão sendo feitos hoje e com a justificativa que tem. Eu não sei se o CGI ele está barateando o cinema, ele está facilitando a produção de algumas obras e muita coisa está sendo lançada de qualquer jeito, né? Se gasta mais hoje, talvez, com publicidade do que com a produção de um filme, mas a gente dá de cara com essas obras medíocres que não tem por que existir.
Porque, diferente de você fazer um remake, como, por exemplo, eu não assisti até agora o Rebecca, né, do Ben Wheatley. Eu gosto do Ben Wheatley, tem alguns problemas com o diretor e tal, mas eu gosto dele. É um filme que está sendo bem criticado, mas é um remake de um filme do Hitchcock de 1940, 1950, um filme bem antigo. Por aí. É um filme que tem uma fotografia bem diferente, um público que não acompanha, o público não busca esse cinema hoje. Tem uma questão de ritmo que é muito diferente da realidade que a gente vive hoje. As pessoas vivem no 220. Parar e assistir um filme que tem um ritmo menos acelerado é um sacrifício para muita gente. Então a gente entende que o cara está lançando aquele filme, ele tem um objetivo com aquilo, claro, ele quer o lucro, mas ele pega uma obra clássica que não estou nem considerando que o filme é bom ou ruim, eu não assisti o filme, mas ele tenta trazer aquela obra clássica para a nossa realidade atual, um filme mais acessível. Esse filme não tem nada disso. Não tem. Você consegue assistir o original tirando totalmente o efeito da nostalgia. Você pega o original para assistir agora, assiste como um filme normal, você vai ver problemas ali nos efeitos práticos, você tem algum CGI ali que é bem ruim, o tirinho que ela lança ali e tal, tem algumas coisas que envelheceram mal, mas tirando alguns detalhes, é um filme muito superior. É um filme que envelheceu muito bem e que não tem por que ser refeito. Não tem por que ser refeito. Todas as justificativas que levaram, que foram usadas para a construção desse filme, como o primeiro ato, que apresenta uma questão social de uma outra forma, a conclusão, que vai mais de encontro àquilo que está no livro original, isso não é desenvolvido. São coisas jogadas aqui e ali, tá? E é isso, ó. Toma, tô te entregando uma obra diferente como justificativa. Essas mudanças que não afetam e não melhoram em absolutamente nada a qualidade do filme são usadas como justificativa para um remake. E, infelizmente, a gente acaba comprando isso e continua alimentando essa máquina de refilmagens que antes existiam num nicho mais específico, né? Essas refilmagens baratas, e agora tá tomando essa propulsão. Aí a gente tá pegando isso em combo, né? Tem o Rei Leão, tem Mulan. Eu até me assustei, não é um filme da Disney. Eu descobri que era da Warner hoje. Eu imaginei que fosse um filme da Disney. Eu falei, olha, a Disney tá fazendo a mesma coisa agora. Mesma coisa que fez com Mulan, mesma coisa que fez com o Rei Leão. Você tá falando do Witches? Você achou que era da Disney? Ele é um filme da Warner. Ele foi lançado na HBO. Mas eu imaginei até que fosse um filme da Disney. Poderia muito bem ser. Poderia muito bem ser um da Disney. Sim, nossa, eu já tô há muito tempo, sempre com o pé atrás com esses remakes, remake atrás de remake, sabe? Que na grande maior parte das vezes não chegam perto dos originais, sabe? Eles são sempre versões bem diluídas, empalidecidas. E eu tô sempre com o pé atrás com esses remakes novos, ainda mais filmes que ainda funcionam muito bem, né? Eu acho que o remake é útil quando você pega um filme, mesmo que seja bom, assim, mas um filme antigo, que você pode trazer para um novo contexto, mas você pode acrescentar algo e talvez tivesse um potencial interessante que não foi tão bem explorado no original. Um caso... E a gente vê como isso é raro, né? São exceções mesmo, remakes que são melhores que originais. Eu quero dar um exemplo aqui do Scarface. Scarface de 50, 40, não lembro, do Howard Hawks, era um filme bacana, um filme bem bacana. E ele dava a história ali ao redor da proibição, né, de álcool. E aí vem o Brian De Palma e ele leva isso para os anos 70 ou 80, Scarface? 70 ou 80, na virada. Ele pega isso aí, pega essa mesma história da proibição e traz para aquele ápice de cocaína e de contrabando, para aquele contexto. E ele cria toda uma história, ele desenvolve muito bem uma história que era bacana, mas com novo potencial. Aí no passado a gente falou do The Thing, do John Carpenter, que alavancou muito a história original, conseguiu conceber uma história muito mais profunda, muito mais aterrorizante, interessante. Com o Bruno, semanas atrás, a gente comparou o Insônia norueguês com o Insônia do Nolan. O Insônia norueguês é bacana, tem uma pegada muito mais crua, muito mais
bem mais niilista, assim, bem mais para baixo, mas era bacana. O Nolan, ele pega uma coisa e ele pega o filme e torna um pouco mais robusto, assim, com um pouco mais de personagem, um pouco mais com arcos, uma coisa um pouco mais interessante, sabe? Aí, quando eu vejo um remake de Rei Leão, remake de Convenção das Bruxas, eu não sinto nenhum motivo para isso existir, a não ser fazer um trocado, sabe, pro estúdio. Porque não tá trazendo nada de novo. Muito pelo contrário, ele só tá piorando as coisas. Você falou dos efeitos especiais, né, como é que pode estar barateando a produção das coisas. Uma vez eu fui procurar saber por que a gente vê o Homem de Ferro agora, em Homem de Ferro 3 ou Avengers Infinity War, e ele parece a armadura e tal, toda a parte CGI do Homem de Ferro e dos outros heróis parece tão mais artificial do que era lá no primeiro Homem de Ferro, no primeiro e no segundo, que era muito mais verossímil. E eu descobri que é a demanda, assim, porque conforme a Marvel e Hollywood em geral cresceu muito, muito, muito a demanda de efeitos especiais, eles não conseguiram, eles acabaram diminuindo em qualidade. Faz sentido, né? Então, os efeitos, eles parecem que estão piorando, assim, por conta disso, por conta da frequência que efeitos especiais são usados agora. Eu sempre acho que efeitos práticos acabam sendo muito mais especiais do que efeitos especiais. Não é à toa que quando vem um Mad Max Estrada da Fúria, aí nosso cérebro explode de tanta emoção que é ver algo de verdade acontecendo na tela. Exatamente. E assim, e não é menosprezando os efeitos especiais, não. Eles são necessários. A tela verde é necessária. A gente entende isso, a gente compreende isso, mas assim, o cinema, a gente percebe isso em filmes como a Bruxa, a Convenção das Bruxas que assistimos hoje, que são coisas que não necessitam de CGI. Tá? Você pode colocar para fazer uma cena. Você consegue construir uma luva para uma personagem usar, uma luvinha, para mostrar que ela tem uma mão deformada, que ela é uma bruxa. Você não precisa colocar. Já que você... Não vou fazer esse trabalho, não. A gente não tem o tempo hábil para isso. A gente precisa colocar um efeito especial ali, mas que pelo menos faça isso com um produto de qualidade. Você paga para assistir um filme. E aí você dá de cara com aquele efeito de borracha com PlayStation 2. Seja, peraí, cara. Assim, é vergonhoso. Eu tava assistindo o filme assim. Você ainda tem o original aí pra comprovar como não só é possível, mas fica muito melhor. E sobrevive. Um filme de 30 anos atrás é muito mais agradável esteticamente do que um filme que saiu 7 dias atrás. Pô. Você vê, tipo, até na área de animação, que é uma coisa que eu acompanho um pouco mais de perto, você vê que quando existia uma limitação de fazer todo o desenho à mão, aquele processo doloroso, difícil, assim, era consumir muito tempo, era caro, com certeza. Mas você vê, tipo, nos clássicos da Disney, como toda cena importa, sabe? Tudo tá ali porque é importante. Sabe? Eles não iam perder tempo, meses, animando uma cena sem propósito, sabe? Então eles tinham um zelo muito maior, um cuidado muito maior. Hoje em dia você vê animações como é muito mais prático agora para uma Sony Animation fazer meu malvado favorito 3 e Minions 2 e tal, você vê animações com narrativas, assim, momentos muito mais descartáveis, com coisas assim que nunca veria se a coisa tivesse dificuldade de ser produzida, sabe? Às vezes as limitações no cinema ajudam, assim, porque cria um zelo maior pelo que você vai perder tempo ali fazendo. Não, e assim, a gente não está fazendo aqui uma crítica ao CGI como um todo e desconsiderando ele como parte de uma produção artística. Não é esse o ponto. Não. O ponto é que ele se tornou uma solução rápida para as situações. Meninos, por favor. Tem 2 cachorros aqui de sem vergonha. Mas ele se tornou uma solução rápida para um problema. Eu não preciso hoje
pintar uma parede de uma cor diferente para construir um cenário. Eu levanto uma imagem qualquer e eu coloco aqui atrás e esse problema está resolvido. Quando você vê um trabalho artístico atuante, a gente pode observar isso nos filmes da Pixar, a gente pode observar isso no novo Homem-Aranha, no Aranha-Verso, que você tem um problema de frame rate no Aranha-Verso, porque ele quer te causar a impressão do passar de páginas. Então, você tem uma perda na qualidade gráfica, né? Se a gente for trabalhar com qualidade técnica, você tem uma redução na técnica para que esse trabalho faça uma referência artística a um outro tipo de material, que foi a base para aquilo ali. Então, você tem uma quantidade de frames que é a metade da quantidade padrão, 24 frames por segundo. Você tem uma engasgada cada movimentação é feita com distanciamento. Então, o personagem, ele não mexe a perna desse jeito, ele vai fazendo assim, ó. E você percebe isso no longo do filme. Quando você tem um multiverso sendo apresentado, nos outros universos, as animações acontecem de maneiras distintas. Ou seja, você está usando aquela ferramenta de construção cinematográfica como parte da sua estrutura artística. Você está apresentando alguma coisa com base naquilo ali. Não é o que a gente enxerga aqui. Você não tem nenhum interesse em desenvolver o medo. Olha, quando você coloca uma máscara na Angélica Houston e você faz todo aquele trabalho de retirada da pele para apresentar aquele monstro ali, você quer causar um medo, um susto, um nojo, alguma reação. Você busca alguma reação ali. Agora, quando você apresenta uma personagem com uma maquiagem aqui e aqui, e todas as vezes que ela dá um gritinho, você vê um CGI tão falso que você consegue identificar exatamente até onde a câmera chegou, até onde você tem a face da personagem e o que é uma animação. Isso é solução safada, isso é sem dúvida isso. É exatamente isso. Eu defendo que esse CGI ele é uma ferramenta, ele é um recurso narrativo que deve ser usado em prol da história, não ao contrário, né? Não os filmes têm que estar aí à mercê do efeito especial, que é o que acontece em muitos casos. Você vê um cara como o David Fincher, por exemplo, ele usa muito efeito especial, mas você não percebe. Por quê? Porque ele usa direito. Ele usa, né? Ele usa, às vezes, em cenas assim que você não sabe que tem CGI ali. E pra mim esse é o melhor uso, sabe? Quando é uma coisa mais pra enriquecer mesmo a coisa como uma ferramenta mesmo. Esse lance que você falou, cara, sobre o medo e tal, e como esses filmes infantis dos anos 90, 80, eles buscavam mais isso, é drástico, assim, a diferença, né? Porque a gente cresceu, assim, com filmes. Eu tô postando agora esses filmes mais dessa época agora na página, né? Postando filmes de Halloween, e eu vou lembrando, assim, como eu sentia medo vendo os filmes do Tim Burton, tipo Beetlejuice. Eu comentei que o terceiro ato do Beetlejuice me apavorava, quando a cara da Diana Davis mudava e tal. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, eu morria de medo do Cavaleiro Sem Cabeça. E assim, mas é um medo gostoso, sabe? É um medo divertido, assim, porque você tá numa história que te empolga, você cria um senso de aventura, assim. É um medo que você falou, tipo Goonies, sabe? Hoje em dia eu não vejo nada disso, e é muito por conta disso, assim. Os personagens, eles não têm obstáculos, eles não têm nada o que superar. Eles já começam com a sua personalidade perfeita, eles não têm nada pra... Pô, cara, quando o menino falou que desde que ele virou rato, ele não sente medo de nada, eu fiquei, puta merda. E que coisa preguiçosa. E aí, é engraçado porque a gente vê que o roteiro... A gente já pode entrar no spoiler, né? A gente já são 21 e 50. Isso agora. Faltam 10 minutos. Eu espero que quem esteja aí não se importe da gente spoiler. Eu só quero falar sobre o final, na verdade, que é um pouquinho diferente do original. Exatamente. Né? Diz aí. Exatamente. Com spoiler. Você tem uma construção do roteiro que te entrega um final, que é o final do livro, né? E é um final, em tese, mais trágico. Né? E aí o roteiro vai apresentando isso de acordo com o que está no livro de fato. Ele não deixa de ser um rato, e você tem uma citação muito firme em relação a isso, falando quantos anos um rato vive. Então, ou seja, você está julgando, você está definindo a morte daquele personagem. Né? Olha, um rato normalmente vive 3 anos, como você é um ser humano, você vai viver o triplo disso. Você vai ter 9 anos de vida. Ah, tudo bem, e tal. Acabou. Isso é um ponto que esse é um ponto tão pesado
que essa cena ela foi gravada para o filme original. Isso foi, inclusive, apresentado pelo autor da obra. Ele ficou muito satisfeito com isso, mas os produtores interviram. Falaram, gente, eu não posso lançar isso num filme desse. Esse filme vai ser odiado. As crianças estão dentro da sessão e vão testemunhar isso. O menino daqui a 9 anos ele vai morrer. Ele é um menino, ele tá morrendo daqui a 9 anos. Ele tá chegando no máximo de idade dele. O filme usa isso como narrativa de propaganda. Olha, nós seguimos a cartilha do livro. Nós seguimos isso. E isso não tem desenvolvimento algum. Isso é apresentado à revelia. Uma justificativa tacanha para narração em off, que acontece o filme inteiro. Nossa, você tem uma narração que é um problema muito grande. Você precisa ficar contando o que está em tela. E você tem aquele desenvolvimento daquele final que... Então, quando eu revi ontem o original, chegou ali naquele finalzinho que ele ainda já tinha tudo resolvido, já estava em casa de novo e ele ainda era rato. Eu fiquei assim, será que que o filme vai acabar e ele vai continuar rato? Eu achei interessante. Eu falei, pô, vai ser maneiro isso. Aí chega a bruxa lá no final e resolve tudo. Eu fiquei, tá, ok, é um filme infantil, eu entendo porque que eles fizeram essa correçãozinha preguiçosa que no final ficou tudo bem, né? Apareceu uma bruxa lá do nada, resolveu tudo, transformou todo mundo em gente de novo. Mas até nesse sentido você tem um desenvolvimento. Você tem um desenvolvimento disso no decorrer do filme. O filme ele foi refilmado, alguns momentos foram refilmados para mostrar aquela personagem da ajudante da bruxa sofrendo uma perseguição pela chefia, sendo maltratada, destratada, e isso vai criando uma bruxa boa no decorrer da história, até que no final ela se apresenta como alguém que vai resolver o problema. Então ela vai eu acho errado. Não é jogado, é só assim, eu tava achando ousado se eles fossem com a ideia dele ficar rato pra sempre. Eu fiquei, caraca, mas acabou que não foi. Eu falei, tá, ok. É traumatizante pra uma criança acompanhar um filme desses, a luta do herói, do menino, pra que no final... E aí você tem aquele... Menino, por favor. Então, mas aí veio esse novo, e aí agora, spoiler, no final desse novo, isso acontece e ele fica rato pra sempre. E aí, por algum motivo, dessa vez aconteceu o que eu esperava que acontecesse ontem, mas não deu certo, não encaixou, assim. Me pareceu muito ruim. E o que é pior pra mim é que a família do Bruno lá, que é o ratinho amigo, né, no original, eles aceitam. Porra, sai daqui, meu rato. Porra. Relembrando aí, pra quem não lembra, no original... Eles levam o outro ratinho, o Bruno, pra família dele e eles aceitam ele como ratinho e vão embora. É bonitinho e tal. Nesse não. Eles... Mamãe e o pai pariam, porra. É meu filho. Virou um rato, mas é meu filho. Nesse a família principal simplesmente adota ele e fica lá. Ainda tem a rata que era de estimação, que ainda tem toda uma plot nesse novo de que ela era uma humana, já estava humana há 4 meses. Já era rato há 4 meses. E aí ficam 3 ratos lá no final pra sempre. E aí depois ainda tem uma ceninha amarrando com o início, mostrando que eles estavam criando tipo uma armada, um exército de criança pra viajar no mundo e transformar as bruxas em rato. E eu fiquei, que é isso, cara? Um rato de 100 anos de idade, os outros provavelmente já morreram naquela altura, porque ele já estava bem velhinho, os outros dois apareceram. O Bruno era obeso, então a saúde dele é uma qualidade pior, né? Ele é um rato gordinho, ele provavelmente caiu em alguma ratoeira. A Mary já tinha tantos anos de vida, então já deu as botas. E ele era um revolucionário, mas as ferramentas dele não eram ratos, eram os alvos das bruxas. Então, ele virou... Na verdade, esse filme faz uma crítica ao comunismo. Entendeu? É isso. É isso. Porra, batata, desculpa o filme agora. Cara, não dá, bicho. No início, ainda teve um flashback novo lá, que mostrava que a amiga da avó tinha virado uma galinha lá anos atrás, quando elas eram crianças. E eu fiquei assim, a família vai comer a galinha? Tipo, vai comer, eu imaginei que vai acontecer isso. Porra, teria uma porrada, né?
O que esse filme tá implicando aí com essas A transformações? família vai comer os netinhos, porque ela falou só dos ovos. É, Cara, nossa, cara, essa conclusão aí, todas essas alterações que eles fizeram não funcionam nem um pouco, é muito, muito estranho. Enfim, eu acho uma pena que crianças, assim, crianças novas e tal, acabem assistindo esses remakes e tal, assista o Mulan novo, assista o Rei Leão, assista o Convenção das Bruxas, se for em detrimento de conhecer os originais, sabe? Porque, pô, era uma experiência tão rica ver esses originais, sabe? Ver os filmes do Tim Burton, o Estranho Mundo de Jack, sabe? Todos esses filmes que comporam, assim, a nossa infância, agora todos esses remakes cheios de efeitos especiais e muito menos arcos, muito menos desenvolvimento de personagens. É uma pena imaginar crianças hoje em dia tendo esse primeiro contato. Não, aproveitando até que você falou do remake, sim, e falou de remake, falou do remake do Tim Burton. O Tim Burton tem a sua cartilha também pincelada com algumas coisas, como o remake da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas é um filme diferente. Você tem uma obra ali que faz referência ao filme original, mas ele apresenta coisas diferentes. É um filme inferior ao original para mim, tá? Na minha visão, é um filme inferior ao original, bem inferior, mas ele apresenta uma outra perspectiva para o filme. Tá? Ele não é um filme que tenta copiar o antigo ou ele tenta justificar o ponto X com Y como ferramenta publicitária. Não, o cara pegou o filme, a mesma coisa que ele fez com Alice, ele apresentou uma nova proposta, tá? Ele respeita o filme anterior, mas ele apresenta uma nova proposta, até porque os filmes são adaptações de livros, né? Como é o caso desse filme, mas ele apresenta coisas novas. Você pode gostar, você pode não gostar. A gente está aqui para isso, para debater se é bom ou se é ruim. Agora, quando uma obra ela é copiada e tem alguma coisa agregada de maneira largada aqui e ali para tentar se vender como uma construção para os dias de hoje, é sem vergonhice. E não tem o menor respeito mesmo. Acho que não dá. Acho que agora, depois da gente conversar, a nota do filme cai ainda mais um pouco. Quando o filme acabou, eu tava com uma nota bem ruim, ela tá caindo, quanto mais eu penso. Ele tem algumas coisas interessantes, ele tem alguns pontos bacanas, ele tem uma... Agora não tá vindo nenhum mais, olha só. Eu tava assistindo o filme, eu gostei do início do filme. O primeiro ato do filme, quando ele vai te apresentando algumas coisas que, se fossem desenvolvidas, seriam interessantes. Mas... Foi o que eu falei, quando começou o primeiro ato, eu tava assim, tipo, eu acho que esse filme vai engatar, assim, parece que tá indo bem. É quando chegam as bruxas e vem o CGI com tudo, e a convenção, que eu falei, não tá indo legal, não. Não, e assim, aquele filme se passa em 68, né? Em 68, ela era uma mulher de baixa renda, uma senhora de idade, não nos mostrou qual era a renda dela e tal. Ela iria para aquele hotel para fugir do risco das bruxas naquela região com o neto. Coincidentemente, ela foi justamente para o hotel onde havia uma convenção mundial das bruxas. Mas tudo bem, a gente releva. A grande questão é que ela foi por conta de um amigo que trabalhava na cozinha que fez aquele hotel se tornar referência, tal. E isso é jogado para lá. Quem é esse amigo? É o chefe de cozinha? É tudo bem jogado, né? Quando ela chega ali, quando ela chega ali, você tem um ato de racismo ali do gerente no primeiro momento, né? Cita o quarto que ela vai usar, etc e tal. Eu, naquele momento, até achei que ela tinha sido convidada, ela não estava pagando para estar hospedada ali, que haveria desenvolvimento naquela história. Não, daqui a pouco, não, eu tô pagando, eu tô aqui porque eu tô pagando, e é isso, ficou por isso. Muito dos pontos ali que eles tentam trazer de novo e tal, acaba não sendo desenvolvido, as piadas não funcionam e tal, enfim. É uma versão bem diluída, bem mais sem graça do que o original, que é tão divertido, tão rico e funciona até hoje. Querido, dessa vez eu não vou deixar o Instagram pegar a gente de surpresa. Já são 10 horas, provavelmente. Aí, acabou de aparecer aqui, 30 segundos. Então, vamos aí me despedir. É isso. Obrigado aí, cara, mais uma vez. Obrigado por estar aí falando sobre esses filmes de terror comigo. Pessoal, obrigado por ter assistido. Obrigado a todos.
Beijo, E é Gabi. isso.